Amados irmãos, esta célebre passagem do Evangelho, já muito conhecida por nós, o Evangelho da multiplicação dos pães, os 5 pães e 2 peixes, o grande sinal que Jesus deu para os seus discípulos, para aquela multidão. Na verdade, o Evangelho deste domingo, nós iremos ver a sequência deste Evangelho, quando Jesus vai agora apresentar estes sinais do seu poder, da sua divindade. Jesus que multiplica os pães, depois Jesus que vai andar sobre o mar, andar sobre as águas, e depois o discurso de Jesus acerca do pão da vida, uma vez que aqueles que aqui comeram sentirão fome novamente e virão até Jesus para saciar a sua fome material. E Jesus vai apresentar-se como o alimento que perdura para a eternidade. O alimento que aquele que dele tomar não terá mais fome. O alimento da vida eterna, o pão da vida. E assim Jesus concluirá, o Evangelho de São João concluirá então este capítulo que hoje nós iniciamos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para apenas um gesto de Jesus do Evangelho de hoje. Claro que o Evangelho tem outros ensinamentos, como por exemplo, Jesus faz uma alusão, já uma prefiguração da Eucaristia. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus, quando se dirigiam para Jerusalém, aonde se dará depois a paixão, a morte de Jesus, a sua ressurreição, e antes então Jesus reunirá os seus discípulos para a última ceia. Depois, a referência que São João faz na multiplicação dos pães, do modo como Jesus multiplica os pães. Jesus olhou para o céu, Jesus deu graças, Jesus partiu o pão. Portanto, todas as expressões ligadas à Eucaristia. Portanto, já é uma alusão, uma prefiguração também à instituição da Eucaristia. Mas, como eu dizia, gostaria então de chamar a atenção para um gesto do Evangelho de hoje, um detalhe muito importante que o evangelista nos coloca, que é justamente quando Jesus pergunta a Filipe: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Onde vamos comprar pão para toda essa gente? E diz o evangelista que Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Jesus perguntou para pô-lo à prova, para de certa forma testar a fé dos discípulos e para colocá-los então à prova, para perceber então até onde chegaria a fé dos discípulos. É que Jesus fez esta pergunta, mas Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer, e mesmo assim então Jesus pergunta. Meus irmãos, certamente muitas vezes nós percebemos também isso na nossa vida. Certamente muitas vezes chegamos a questionar a Deus ou a sentir-se questionados por Ele diante das coisas que nos acontecem. Mas Jesus também desperta em nós esta pergunta. Jesus quer também despertar em nós o interesse. Jesus, ao perguntar a Filipe onde vamos comprar pão, Jesus quer despertar no discípulo o interesse, o espírito de colaboração, para ver até onde vai também a fé do discípulo e até onde vai também a capacidade do discípulo que se une a Jesus, que está unido a Jesus e quer servir a Jesus, até que ponto esse interesse, esse espírito de colaboração está presente no seu discipulado. Ninguém duvida que Jesus poderia ter feito o milagre a partir do nada. Jesus não precisaria de 5 pães e 2 peixes para fazer o milagre. Jesus poderia fazer o milagre do nada, sem usar aqueles pães e aqueles peixes, que na verdade eram praticamente nada diante do número da multidão que ali estava. No entanto, Jesus quis contar com a colaboração de alguém.
Jesus quis contar com a colaboração daquele jovem, daquele menino que trazia ali apenas 5 pães e 2 peixes. É aqui, meus irmãos, que está o detalhe do evangelho de hoje. É aqui que está o detalhe do milagre. Deus conta com os seres humanos. Deus conta conosco. Deus quer contar conosco. E os milagres de Deus na nossa vida, o milagre não se realiza a partir do nada, mas de uma pequena colaboração, de uma pequena partilha modesta daquilo que um jovem simples possuía. Portanto, Jesus não nos pede aquilo de que nós não dispomos, mas Jesus nos faz perceber, nos faz ver que se cada um oferecer o pouco que tiver, pode realizar-se sempre de novo o milagre. Essa é a verdade. Jesus não pede nada além daquilo que nós não temos, mas ao mesmo tempo Ele nos faz ver que se cada um estiver disposto a oferecer o pouco que tem, se cada um estiver disposto a oferecer muitas vezes os seus 5 pães e 2 peixes, talvez você tenha ainda algo que possua e que talvez não é nada diante da necessidade extrema que está ao seu redor. Mas se cada um tiver a disposição de fazer algo, de colaborar, mesmo com o pouco que tem, é neste pouco, ou é a partir deste pouco, que Deus fará o milagre. Deus é capaz de multiplicar o nosso pequeno gesto de amor e tornar os participantes do seu maior gesto de amor. Deus é capaz de fazer, de colaborar conosco, de ajudar-nos a colaborar com Ele. Deus é capaz de multiplicar os pequenos gestos de amor do nosso dia a dia e nos tornar participantes do seu grande gesto de amor, do seu grande dom, da sua grande entrega. Por isso, os pequenos sofrimentos do dia a dia, as pequenas ações do dia a dia, elas podem unir-se ao grande dom da entrega de Jesus por nós. Elas podem nos unir à grande oferta de Jesus por nós. Cada um é chamado a oferecer a Deus do pouco que tem. E deste pouco que nós oferecemos, se é com generosidade, se é com a disposição do coração, Deus fará um milagre. Por isso, especialmente para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos, Deus espera a nossa colaboração. Deus quer salvar a todos, mas Deus espera que cada um colabore para a sua e para a salvação de todos. Nós podemos colaborar sim para salvar os nossos irmãos. Nós podemos colaborar sim para a salvação uns dos outros, se cada um estiver disposto a oferecer mesmo o pouco que tem. Certamente o milagre acontecerá, o milagre se fará. Já nos ensinava Santo Agostinho, Deus que nos criou sem a nossa participação, não nos salvará sem a nossa participação. Portanto, vejam, Deus nos criou sem a nossa participação. No entanto, Ele não nos salvará sem a nossa participação. Ele quer contar com a nossa participação. Ele nos criou sem a nossa participação, mas Ele quer nos salvar e quer contar com a nossa participação em vista da nossa salvação. Portanto, em vista da salvação, Ele espera que nós possamos oferecer mesmo o pouco que temos, mas colaborar com a nossa salvação e com a salvação de todos. Nós deveríamos sempre nos penalizar quando vermos tantos colocarem a sua vida, a finalidade da sua vida, naquilo que mais cedo ou mais tarde deixará de ser, esquecendo o que realmente importa. Nós deveríamos nos incomodar quando nós vemos tantas pessoas perdendo a sua salvação, perdendo a sua vida, a vida eterna. Isso deve nos incomodar. E nós muitas vezes podemos colaborar para que
no pouco que temos, colaborar para que ninguém se perca, para que ninguém se perca, para que ninguém perca a salvação, para que ninguém perca o céu. Portanto, o céu é a nossa morada, o céu é onde nós queremos alcançar, o céu é a nossa meta, e nós não podemos deixar de colaborar para que todos cheguem ao céu, para que todos percebam a necessidade de viver já aqui na terra, realidades que são do céu. E quais seriam, de todas as realidades, a maior delas, ou a mais importante? É o amor, é a caridade. A caridade, o amor, é o elemento essencial para entrar no céu. E isso nós aprendemos com aqueles que de fato passam pela nossa vida e nos ensinam a amar. Através dos nossos pais, através dos nossos avós, através das pessoas que estão ao nosso redor. Nós celebramos hoje, então, o 7º dia da Dona Eunice Borsoi Vilela. E nós, ao recordarmos a sua memória, nós recordamos 2 elementos que marcaram a sua vida e que nós, nesses últimos dias, vimos até mesmo nas redes sociais, as pessoas da própria comunidade comentando, né, fazendo memória, porque quando alguém se vai, é natural que façamos memória daquela pessoa. E dentre tantos ensinamentos que certamente a Dona Eunice deixou para a sua família, como também para a sociedade, 2 deles estão presentes justamente nessa realidade, a do amor, como mãe, como esposa e como avó, né? Como tia. Nós víamos isso no velório, né? As pessoas comentando que ela de fato foi alguém que se entregou inteiramente à sua família e que ela estava sempre disposta, né, a ir ao encontro dos seus familiares e promover, né, promover às vezes através de pequenos encontros, etc., a reunião da família, o momento da família, a entrega da sua vida, o carinho que ela dava à sua família, especialmente agora aos seus netos, etc. Portanto, alguém que semeou o amor, mas esse amor que não ficou somente na sua família, pois quando esteve também como primeira-dama do nosso município, junto ao seu esposo, seu Carlos Vilela, também presidiu o Fundo Social de Solidariedade. E foi uma das primeiras-damas que deixou a sua marca na história da nossa cidade, como alguém que esteve sempre atenta às necessidades das pessoas, especialmente dos mais pobres. Portanto, alguém que de fato viveu esse amor, né? Um amor que não foi apenas de fachada, mas um amor de fato concreto. Talvez há alguém que possa dizer, talvez fez pouco dentre tanto que poderia ter feito, mas o amor não é assim. O amor, quando ele é verdadeiro e sincero, mesmo na pequena medida, mesmo nos pequenos gestos, mesmo nas pequenas ações, ele marca. E por isso ela marcou, de certa forma, a história da nossa cidade, como marcou também a vida da sua família. Haja vista agora esse sentimento de perda, esse sentimento de saudade, esse sentimento de separação, essa dor que certamente experimenta agora o seu Carlos Vilela, os seus filhos, os que eram mais próximos da Dona Eunice. Essa dor expressa exatamente esse amor, né? Quando a gente ama alguém de verdade, é porque alguém foi capaz de provocar em nós esse amor. Alguém foi capaz de fato semear esse amor nos nossos corações. E por isso, quando essa pessoa se vai, esse amor nos faz sofrer. Esse amor faz a gente sentir a dor da saudade, da ausência, da separação. Por isso, meus irmãos, certamente Dona Eunice também colaborou para a salvação daqueles que estavam ao seu redor. Colaborou para a salvação da sua família, colaborou para a salvação da sua família e daqueles que estavam próximos dela. Que ela possa alcançar então essa salvação, que ela possa também alcançar o dom maior desse amor que Deus
quer oferecer a todos nós, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, que é o céu. E nós que aqui ficamos, concedei que também nós assumamos este compromisso, de também nós oferecermos esse amor aos irmãos, também nós oferecermos os 5 pães e 2 peixes que cada um de nós trazemos. Talvez para nós, muitas vezes, haverá a tentação de pensar que não temos nada para oferecer, ou que temos muito pouco para oferecer. Se aquele menino do Evangelho, se aquele menino achasse isso, o milagre não teria se dado. Mas o milagre se deu a partir da colaboração. O milagre se deu a partir da disposição do outro. O milagre se deu quando o outro também se colocou à disposição de Deus, para que Deus, através dele, pudesse agir a toda aquela multidão. Deus quer agir também através de nós. Deus quer agir através da nossa pequenez, através do pouco que temos. Deus quer realizar muito na vida uns dos outros. Assim seja. Amém.